Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje, Gálatas, capítulo de número 1. Estamos naqueles 5 primeiros versos de Gálatas, capítulo 1. Então, vamos ler do verso 1 até o verso 5. Vamos prestar bastante atenção nisso que vamos falar hoje. Vou ler verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, já explicamos isso, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos, irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar no verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Qual é a vontade de Deus? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos à pergunta inicial. Você vai memorizar isso, nunca mais vai esquecer. Por que Paulo escreveu a carta dele aos Gálatas? Todas as cartas que Paulo escreveu tinham um objetivo, uma coisa para clarear e abordar, uma correção para fazer um ensino, para acrescentar. Então Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e que Paulo pregou? Ele pregou a velha aliança? Não. Ele foi pregar a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Fundou igrejas naquela região e ensinou para eles o que Cristo fez na cruz, o evangelho da graça de Deus. E se ausentou, porque Paulo ficava 3, 4 anos num lugar, depois ele ia para outros lugares onde não havia o evangelho, fundar igrejas. Esse era o verdadeiro apóstolo. E o que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Quando Paulo se ausentou, vieram lá o pessoal que vive no Velho Testamento. Eu falo judaizantes, às vezes tem alguém lá do outro lado que é irmão simples, não entende isso. Então, quando Paulo se ausentou, quem se introduziu na igreja dos Gálatas? Essas pessoas que chegaram lá não foram os fundadores da igreja dos Gálatas, não foram aqueles que ajudaram Paulo a fundar as igrejas. Foram pessoas intrometidas que, quando Paulo se ausentou, eles vieram lá minar a igreja que Paulo havia fundado. Quem eram eles? Os pregadores do Velho Testamento. Quem são eles nos dias de hoje para nós? São aqueles que estão presos na velha aliança, que fazem as campanhas da velha aliança, que fazem os votos da velha aliança, que fazem os sacrifícios da velha aliança, que trazem as cópias da Arca da Aliança para a nova aliança. Aquela Arca da Aliança era a Arca da Aliança do Velho Testamento, que acabou na cruz da lei, não tem nada a ver com a nova aliança. São aqueles que praticam o judaísmo, fazem as festas judaicas, são aqueles que obrigam as pessoas a praticarem Malaquias 3, que se elas não derem dízimo, elas são ladronas, vão para o inferno. São aqueles que pregam o Velho Testamento o tempo todo. Essas pessoas, os guardadores da lei, né? Você sabe que até hoje tem igreja que guarda sábado. Se não guardar sábado, perde a salvação, não é? E tem aqueles costumes do Velho Testamento, as dietas que Deus deu para aquele povo que vivia no deserto no Velho Testamento, que não podia comer certas carnes, certas coisas, não é? Ainda tem gente nos dias de hoje guardando sábado, não entende que o sábado acabou na cruz, né? E existe a igreja evangélica que vive bailando e dançando nas melodias do Velho Testamento. Esse povo entrou na igreja dos Gálatas e a mentalidade dessa gente é o quê? Tem um preço a ser pago, depende de você, você tem que fazer obras. Essa gente se introduziu na igreja dos Gálatas e disseram o quê para os Gálatas? Olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Essa graça que Paulo prega não é o suficiente. Você tem que pegar isso e voltar-se para a lei e somar graça mais lei. Qual é o resultado? Aí sim você vai ser salvo. E os Gálatas que fizeram, em vez de permanecer firme no evangelho da graça, eles foram contaminados pelo ensino que já acabou na cruz, pela lei, pela velha aliança. E
foram contaminados por aquele ensino, voltaram as costas para o ensino de Paulo, para o que aconteceu na cruz, o Cristo crucificado, e voltaram às práticas do Velho Testamento. Circuncidar, fazer voto, guardar a lei. Olha a lei de Moisés, olha as festas, porque na mente deles entrou o falso ensino, uma mistura de lei com graça para ser salvo. Está bem claro isso? Então não esqueça esses detalhes. Olha, você aqui não precisa mais ouvir isso, mas aqueles que vão ouvir hoje à tarde essa pregação precisam. A velha aliança acabou na cruz. A velha aliança é a história do povo judeu, tradição e cultura do povo judeu, tudo aquilo que Deus deu para o povo judeu, para o povo judeu. As festas, os rituais. A lei não foi dada para os gentios. A lei foi dada para os judeus. Quem é que tinha aquela aliança com o povo judeu? Era Deus. Então, quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo. Na cruz, ele põe um fim no judaísmo. Põe um fim na velha aliança, você já sabe. Estabelece este cálice, ele disse, é o Novo Testamento. Começa-se o quê? Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento, nova aliança. Este cálice é o quê? Nova aliança, nova. Começa-se uma coisa nova. Da cruz para frente se começa-se o Novo Testamento, a nova aliança. Então a velha aliança acabou na cruz. Se eu não entender isso, eu não entendo o que é evangelho. Aí vem a pergunta, você não precisa saber, ouvir isso, você já me ouviu 2000 vezes, mas lá fora precisa. Pastor, mas não é a Bíblia toda é a palavra de Deus? Claro que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Não é a Bíblia toda inspirada por Deus? Claro. Mas eu preciso entender o que é o evangelho na Bíblia toda. Salmos é evangelho? Está na Bíblia? Não é evangelho. Cantares de Salomão é evangelho? Está na Bíblia? É bonito, mas não é. Os provérbios para você aplicar na sua vida, não é bonito, está na Bíblia, mas é o evangelho da graça de Deus. Malaquias não está na Bíblia, mas é o evangelho da graça de Deus. Não é, gente. O evangelho da graça de Deus eu encontro claramente nas cartas do apóstolo Paulo. Pedro misturou lei com graça, Tiago misturou lei com graça, João misturou lei com graça. Eles, os demais apóstolos, não apresentaram um evangelho claro e limpo. Quantos discípulos Jesus Cristo teve? Não foram 12. Mas quem que escreveu alguma coisa? Olha lá, Mateus escreveu e saiu de cena, sumiu. Não é? Marcos escreveu lá, Marcos. Mas cadê Marcos depois de Atos? Aparece lá sendo citado. Os únicos que escreveram alguma coisa foi João, Tiago e Pedro e Judas. Uma cartinha pequena. Se você for lê-los, você vai ver que eles não tiveram uma visão clara do evangelho da graça de Deus. Por exemplo, o único que falou dos lugares celestiais foi Paulo. O único que falou desses lugares celestiais, da justificação, foi Paulo. O único que falou da redenção foi Paulo. Leia João e Tiago, eles não falaram nada, eles não enxergaram estas coisas. Então, toda a Bíblia é palavra inspirada por Deus, mas é claro, não estou negando isso. Mas o evangelho da graça de Deus eu encontro nas cartas do apóstolo Paulo. Se não houver essa divisão de entendimento na minha mente, no meu coração, eu vou ser uma pessoa misturada, uma pessoa que está misturada com a Bíblia toda. Uma hora ele é salvo, outra hora não é. Uma hora Deus libertou, outra hora não libertou. Sabe, uma hora Deus está com ele, outra hora Deus vai pôr doença nele. Uma hora Deus abençoa, outra hora Deus amaldiçoa. A cabeça dele é um redemoinho, ele não sabe o que é o quê. Ele está perdido e ele vai ficar agarrado nas doutrinas da velha aliança. Então o que aconteceu com os Gálatas? Esse pessoal entrou na igreja dos Gálatas e contaminou a fé deles. E eles voltaram as costas para o evangelho da graça e começaram a tentar alcançar, pagando o preço, guardando lei, aquilo que foi dado a eles gratuitamente. Então o que Paulo diz no verso 6? Olha lá, você está com a Bíblia aberta em Gálatas 1. Admira-me, Paulo está admirado, que está passando tão depressa. Olha, ele está passando do evangelho para outro.
daquele que vos chamou na graça. É como se Paulo dissesse: eu não expliquei a graça de vocês direitinho, não expliquei para vocês, porque vocês estão saindo disso e entrando em outro evangelho. Aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? São esses que misturam lei com graça, trazem o falso evangelho para contaminar o verdadeiro evangelho. São esses que só pregam Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, e Templo de Salomão, e a fortuna de José, e a vitória desse, o segundo boi, e o sacrifício, os altares. Esses são os perturbadores. Quem está numa igreja misturado lei com graça, que é mais lei que graça, não tem paz no coração, não tem alegria, toda hora o diabo está na vida dele, toda hora Deus pesa a mão, toda hora Deus está cobrando, está oprimindo, está apertando, está requerendo, tem que dar o teu melhor. Essas pessoas são tudo perturbadas. Vai numa igreja pentecostal, onde não conhece nada da graça de Deus, fica tudo rodando, gritando, revelando, são tudo perturbado. Não deveria falar. Aí quando você vai na casa deles, marido bate esposa, esposa bate marido. É uma confusão, é uma guerra, é uma desordem, porque tudo é o demônio, tudo é revelação, tudo Deus falou, a cortina se mexe, é um espírito. A cabeça deles vive assim, não tem nada, são perturbados, totalmente perturbados. Então Paulo fala: esses vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, o evangelho pervertido perdeu a pureza, foi introduzido nele as obras infrutíferas da lei, daquilo que acabou na cruz. É o evangelho pervertido. Agora, Paulo nos alerta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. Então presta atenção, isso aqui é verdadeiro. Se você está ouvindo coisas que vai além do evangelho da graça, ainda que seja um pai apóstolo do Brasil, seja o que? Anátema. Porque, sinto dizer, essas grandes igrejas, elas substituíram o evangelho pelas campanhas, pelas revelações dos apóstolos deles, pelos rituais que eles têm, pelo Velho Testamento. Eles não estão fundamentados no evangelho da graça de Deus. Introduziram um monte de heresia no meio da igreja. Tocar chofar, mesa usar. Tem igrejas essas que todo ano é um ano do personagem do Velho Testamento. É um atraso. Entende? Seja lá quem for, se ele vier trazer para você evangelho que vai além do evangelho da graça de Deus, seja anátema. Essa é a instrução de Paulo. Por isso você tem que ser sábio naquilo que você ouve, naquilo que você canta, porque tem igrejas que é um verdadeiro show, é um teatro, mas quando abre a boca para pregar o evangelho da graça de Deus, não sai nada, sai escravidão e exploração em nome de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Então ele fala: mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, se viesse alguém assim, supor que você está no teu quarto orando, daqui a pouco aparece um ser com uma roupa brilhando, aí ele olha para você, dá um sorriso, aqueles cabelos loiros, bonitos. Eu sou um anjo que vim do céu. Muito bem, pois não. Olha, esse negócio de só palavra da cruz, você já foi salvo, já foi liberto do império das trevas, pela graça, não é bem assim. Está amaldiçoado. O supersticioso: glória, revela, fala que o teu servo ouve. Já engoli. Não engoli? Eis que te digo, rabalapa, é Deus, receba. Já engoli o lixo. Entende? Então, seja lá quem for, se eu ligo lá num programa, eu detesto os programas evangélicos da televisão, me desculpe. Tem um programa lá da madrugada lá que é pura enganação. A TV endemoniza todo mundo numa tal de fazenda durante o horário para tirar o demônio lá da madrugada. Você vê, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Então, quando você vê aquele cara falando, você vai ter vitória, você vai conquistar, você vai alcançar em nome de Jesus, os valentes, você tem que ser corajoso, Isso é uma farsa, isso não é evangelho. Você enxerga isso ou não?
É muito bonito para quem não conhece o Evangelho da Graça, mas quando você olha o anjo de luz aí enganando. Bem apresentável, bem maquiado, não é? Não é? Eu ia falar de um aí, mas não posso falar. Quase sai, né? A gente não pode nunca citar nome, só cita o erro. Seja lá quem for, meu irmão, presta atenção, seja lá quem for, se vier falar coisas que não é Evangelho da Graça, seja anátema. Não receba, não aceite, é amaldiçoado. Aí Paulo termina dizendo, verso 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebesse, seja anátema. E aí Paulo vai discorrendo nesses versos, nós trabalhamos isso nesses cultos passados, até que chegamos nesse versículo 4, presta atenção agora. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? O que ele está dizendo? Olha, Cristo se entregou, ele foi na cruz por causa dos nossos pecados. Com qual finalidade? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Isso é a vontade, olha lá, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então o que é desarraigar? Por que Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados? Paulo fala para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, você tem uma visão clara desse mundo que nós estamos vivendo, do ser humano que vive aqui? Paulo fala que isso é um mundo perverso. Nós vamos trabalhar sobre isso. Mas o que é desarraigar? Vamos supor que tem uma toceira de capim ali no seu jardim, a terra está fofinha, mas cresceu um capim, está uma toceira lá. Você pega ele pelas folhas assim, ó, e arranca, ele sai com raiz e tudo, não ficou nada ali. Então desarraigar é justamente isso, é como se eu pegasse um capim, arrancasse e sair com raiz em tudo. Foi desarraigado. Então, Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O que é o mundo perverso? Significa que na ótica de Deus, na ótica de Paulo, esse mundo que nós vivemos, esse planeta, a natureza, todos os seres viventes, a política que corre nesse mundo, o relacionamento de seres humanos, não é? A religiosidade, tudo isso é uma perversão. O que é uma coisa perversa? É um mal que vem contra você mesmo, ele tem perversidade. Ou seja, então tudo que acontece nesse nosso planeta é uma coisa perversa contra os próprios habitantes do planeta, que vem contra o próprio homem, que vem contra a própria natureza, que vem contra os próprios animais. É uma perversidade que reina nesse mundo, que é contra os próprios seres desse planeta. Será que você tem uma visão que nós estamos num planeta estragado, com seres humanos estragados, com uma natureza estragada, corrompida, que é perversa contra si mesmo? Tem ou não? Por que tem tanta gente passando fome? Olha a perversidade. Por que tem tantos países pobres numa miséria extraordinária, gigantesca? Olha a perversidade. E os países, para se proteger, gastam bilhões e trilhões para ter uma arma poderosa de destruição. E não tem sensibilidade que metade daquilo ali mataria a fome de muita gente, de muitos países que estão numa miséria. Você está vendo a perversidade como é? É uma coisa perversa, escura. Então tem que entender que a finalidade de Cristo ter se entregue pelos meus pecados é para me desprender dessa coisa escura, perversa que é o nosso planeta. Então vamos trabalhar na palavra de Deus para entendermos isso claramente. Gênesis, vamos lá. Gênesis capítulo de número 13, eu vou ler pouco lá, vocês já se cansaram de me ouvir ler Gênesis, né? Capítulo 13 de Gênesis, onde nós vamos abrir, havia uma ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu e morreu. Depois explico isso claramente. Agora no verso 17 do capítulo 13 de Gênesis, Deus me dê clareza e clareza no nosso coração para entendermos isso. Gênesis 3:17. O que aconteceu depois do pecado, que ele comeu do fruto? Eles morreram diante de Deus, morreram espiritualmente. Verso 17.
Aí Deus conversando com eles, e a Adão disse, Deus está dizendo isso para Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto, olha aqui, comerás o teu pão, até que morras, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o que Deus disse para Adão? Adão, por causa dessa transgressão, esse pecado, entrou uma coisa chamada maldição no planeta, um vírus, que é nem o Covid, uma coisa estranha que entra num corpo, tira toda a imunidade e acabou matando. É como se Deus dissesse, olha, maldita é a terra por tua causa. Agora entrou no planeta uma coisa chamada maldição. Não é Deus que está com raiva, eu vou amaldiçoar mandando um castigo. Não, essa coisa existia fora do planeta, mas não aqui dentro. Então, porque Adão transgrediu, ele abriu a porta para maldita é a terra por tua causa. O que Deus está querendo dizer com isso? Entrou um vírus no planeta, né? Só para você entender. Um vírus chamado pecado, e ele mudou toda a estrutura do planeta, a estrutura do homem, a estrutura dos animais, a estrutura do nosso sistema. O planeta Terra foi invadido por um vírus chamado pecado, que matou o ser humano espiritualmente, mudou a natureza física do homem. O homem passou a ter uma natureza física caída, mudou a estrutura dos animais, a genética de todas as coisas. E o planeta passou a ser um lugar de maldição. Pode ver que Deus fala, agora vai começar a nascer ervas que eu não criei. Abrolhos, né? Quais duas ervas que Deus fala que Ele não criou aqui? Cardos e abrolhos. Então essas coisas, essas ervas que matam a boa semente, essas ervas cheias de espinho que sufocam aquilo que é bom, as pragas que vêm e comem uma agricultura inteira, não existia. Então essa coisa chamada maldição entrou, é o pecado. Até os vegetais foram afetados, os animais foram invertida a ordem, a genética do homem foi mudada, e esse planeta ele foi desestruturado, entrou a morte nele. Entende? Vocês estão entendendo ou não? O homem passou a ser um ser caído, deformado, morto espiritualmente. O corpo do homem mudou, o corpo dele se tornou uma natureza terrena contra ele mesmo. O mundo emocional do homem foi destruído, o homem passou a sentir um monte de coisas estranhas, que Deus não criou eles para sentir. Ele passou a ter medo, angústia, tristeza, vazio, depressão. Os animais foram alterados, os animais no começo não iriam comer um ao outro, e nem o homem iria comer os animais. Os animais comeriam as ervas do campo, não haveria violência entre os animais. E o homem não comeria os animais, comeria os frutos da árvore do jardim. Entende isso? Agora, com essa inversão, um animal começou a comer o outro, tirar a vida do outro para comer. O homem começou a comer os animais, por causa da natureza dele. Tudo ficou invertido. Então, quando Deus olha para o mundo, nós nascemos aqui acostumados com tudo isso. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê um pontinho no universo que é um caos total. Um ser humano agressivo contra si mesmo, que se autodestrói. Ele vê os animais se destruindo para sobreviver. Ele vê uma política errada, ele vê a fome, ele vê as trevas. Nós não vemos porque vivemos aqui. Então esse mundo está numa desordem, esse mundo está numa escuridão. A mente do ser humano, que não foi iluminada pelo Evangelho, está numa escuridão, numa destruição. Os animais estão se matando, se corroendo para sobreviver, né? Pensa bem.
Os animais não comeriam a carne uns dos outros. Aí você vê o leão, pega lá a zebra, coitadinha, pelo pescoço mata. A zebra grita lá e ele não está nem, ele matou, depois que matou vai arrancar e comer ela ali. Ou vai comendo viva mesmo se está com filhote. Você já viu isso? A gente olha assim, nossa, né, o equilíbrio da natureza. Mas isso é uma agressão, não é? Esses dias eu fui lá no Monte Verde, Minas Gerais, quem conhece? Ficar lá uns 2 dias com a minha esposa, né? E onde eu estava estava cheio de vaca. Eu conheci a dona lá do sítio lá, a Célia, dona Célia. Aí peguei uma amizade, ela me levou para andar, eu e minha esposa no meio das vacas. Ela sabia as vacas até pelo nome. Eu cheguei perto daquelas vacas bonitas, aqueles olhão, né? Pus até a mão na testa de uma delas, aí me veio isso na mente. Meu Deus, esse bicho vai ser degolado. E aí quando eu tiver com aquele bifinho gostoso no prato, não, esse bichão aqui foi programado só para me dar aquele bifinho. Eles vão acabar com a raça dele. E aquele bichão dócil, sem medo de mim, com aquele olhão, sabe? Fez até um carinho assim. Para nós é a coisa mais normal, não é? Mas não era para ser assim. Um comer o outro, um destruir a vida do outro para sobreviver. Isso é uma violência, isso é um mundo perverso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Não é? A fome entre as pessoas é um mundo perverso. A corrupção na política é um mundo perverso. Pode ser pastor, seja lá o que for, nós vimos isso nesses tempos. Foram tudo para lá, viraram tudo corrupto. É um mundo perverso. Um mundo perverso. Então a terra está debaixo de maldição. O homem está poluindo o planeta, queimando tudo, destruindo tudo, devastando tudo. Vai trazer consequências, já está trazendo um desequilíbrio para a natureza, não é? Se prevê que daqui 20 anos algumas cidades costeiras vão desaparecer, 20, 30 anos, porque as geleiras estão se derretendo e a coisa vai ficar preta, né? Para quem mora e vive nessas regiões. Então é um mundo perverso, um mundo onde não há amor. Fala assim, ama, mas não ama. Você já viu quanta gente mal vestida, largada aí pelas ruas, passando fome, cheirando mal? Vê os acampamentos deles, montando de barraquinha nessas pracinhas. As pracinhas, vai aqui, passa aqui, Vila Galvão, vem ali, aqui tiraram as grades, está cheio de barraquinha, todo mundo dormindo ali, nem muito longe, vai debaixo da ponte ali. O mundo perverso. O mundo perverso, o mundo onde o homem é perverso. Tudo virou perversidade nesse mundo. Entende isso ou não? Então o que Paulo tem em mente? Cristo ele veio, pagou o preço para me arrancar com raiz e tudo deste mundo perverso. Me arrancar com força, com poder, me arrancar dessa perversidade. Continua, vamos um pouquinho mais para frente. Aí mesmo em Gênesis, vamos para o capítulo de número 4. Só o verso 8. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, você sabe a história. Cada um fez a sua oferta diante do Senhor. A oferta de Abel foi aceita, de Caim rejeitada. Caim ficou tão irado contra o irmão dele. O que ele fez? Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e matou seu irmão. Olha como Caim nasceu já. Foi o primeiro filho. Eles se tornaram pecadores. O primeiro filho já nasceu todo perverso, todo atravessado, com ódio no coração, com potencial para matar o irmão mais novo, sem nenhuma misericórdia. Olha como já estava estragado. Todos nós viemos de Adão e todos nós viemos estragados com aquele estrago que ele recebeu lá. Então todo ser humano é estragado, tem tendências terríveis dentro de si, tem potenciais terríveis, é que vai se segurando. Todos nós somos no mundo emocional, um monstro. Ou sou só eu que sou, você é melhor, né? Você conhece o monstro que você é, as coisas que vêm na tua cabeça, os pensamentos de louco, as perversidades. Você fala, meu Deus, eu sou de Deus, como é que isso vem na minha cabeça? Olha o lado humano, perverso. Caim era assim.
Deus não aceitou a oferta dele porque ele teve um proceder errado no coração. Ele ficou irado com seu irmão, foi lá, matou seu irmão. Primeiro filho, como nasceu defeituoso, já nasceu perverso e estragado. Continuando. Vira aí a página, vai para o capítulo número 6. O que aconteceu com a raça humana toda, quando Deus vai mandar o dilúvio? Olha o verso 11 do capítulo 6 de Gênesis. Olha aqui já tinha a raça humana se multiplicado, né? Mas olha lá, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Como que a terra estava naquele tempo? No 6º capítulo de Gênesis a coisa já estava toda pervertida. Vou ler de novo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, né? Esses dias, dá um exemplo de coisa corrompida na prática. Comprei umas batatas, deixei dentro do saco plástico e esqueci aquilo lá num cantinho, eu e minha esposa. Aí eu lembrei as batatas. Quando eu cheguei lá, gente, a hora que eu abri aquele saquinho, tinha algumas que apodreceram. Você viu o cheiro de batata estragada? Oh, coisa podre! Abri aquilo, meu Deus, olha como essa batata ficou podre, ficou corrompida. Deu um nozinho rápido e saco de lixo. Então, quando Deus olhou, ele viu o mau cheiro do ser humano, de todo ser vivente que havia corrompido o seu caminho, não é? Então estava tudo corrompido, cheirando mal à vista de Deus. Se não tiver esse quadro de que esse mundo onde nós vivemos é assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender a cruz, porque parece que o homem não é tão ruim assim, que ele é bonzinho, ele não é tão corrompido assim, não tem muito pecado, né? A pessoa fala assim, eu não bebo, eu não fumo, então vai ver o que se passa na cabeça dele no silêncio para você ver a loucura. As coisas loucas que se passam lá dentro dele, que ele não fala para ninguém. Então o que nós lemos? Viu Deus a terra, olha lá, verso 11. Estava corrompida, cheia de violência, né, entre os homens, entre os animais, uns para com os outros. Viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha lá, todo ser vivente, isso inclui tudo, as borboletas, os passarinhos, os animais, os insetos, tudo que tem vida, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, que estado já estava a terra logo no começo? Um estado de corrupção. Tudo que era vivo, uma árvore também é viva, os vegetais são vivos, estava tudo corrompido no caminho deles, estava um estrago total. Aí Deus mandou o dilúvio, né? Então essa mesma corrupção é uma coisa que a gente encontra nos dias de hoje. É que nós nascemos nesse sistema, nós estamos tão adaptados a ele que a gente não vê a gravidade e o mal, e a perversidade, a corrupção. Só quando a gente passa por alguma coisa na pele é que abre os olhos e você fala, nossa, que corrupção, eu não merecia isso, e você vê, não é? Hoje é dia 11, hoje no Brasil todo um monte de criança vai ser abortada, um monte de feto vai ser abortado, para a mãe ou para o pai se livrar de uma coisa errada que eles fizeram, indesejável, né? Mas não é terrível isso? Sim ou não? Né? Eu tenho meu neto, o Yuri, a maior parte que conhece, tem 15 anos. E quando ele nasceu meio atribulado por causa da minha filha, né? Aí, hoje eu vejo aquele moço de 15 anos, adulto, e falo, meu Deus, imagine se o pai dele tivesse feito isso quando a minha filha estava grávida, né? Assunto, que tristeza, eu não teria tido a oportunidade de ver meu neto com 15 anos já passando, era gordinho, esticou, tá. Quantas pessoas inteligentíssimas que teriam posições na sociedade em favor do próprio mundo, que não chegaram nem a nascer, foram mortas ali. E uma moça, para se livrar de alguma coisa, ela... Vocês estão entendendo a perversidade ou não?
Não é assim, não era para ser assim. Coisa dura, né? Então, o mundo, é isso que você está vendo. Então, quando Deus fala assim, através do apóstolo Paulo, olha, Cristo morreu na cruz para nos desarraigar daqui desse mundo perverso, eu preciso enxergar essa perversidade. Preciso enxergar essa perversidade em cada criança que está passando fome na rua. Entende? O egoísmo das pessoas, né? A avareza que elas têm com o dinheiro. Nossa, de vez em quando eu vejo tanta pessoa avarenta por nada. Eu falo, meu Deus, como é que pode ser tão avarento? Parece que quem mais tem dinheiro são os mais avarentos, gente. O que mais quer, o que mais, né? Entende? Por nada. Um dia a gente vai morrer, se tem alguma coisa vai ficar por aí mesmo, não vamos levar nada. Então esse mundo é um mundo perverso. Quando você olhar isso, você tem que ter essa sensibilidade no coração. Esse mundo de trevas, essa região de sombra de morte, é um mundo perverso. E Jesus morreu para nos libertar dessa situação. Vamos um pouquinho mais para frente? Vamos indo? Então, agora vamos lá, Romanos capítulo número 5. Vamos ver o que Paulo fala disso. Romanos capítulo número 5, verso do número 12, né? Então Paulo fala, o que entrou no mundo por um homem, isso que nós temos falado, que entrou por Adão. Romanos 5, 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o que? Olha aqui, olha a perversidade aqui, entrou o pecado no mundo. E o pecado veio de mão dada com uma outra coisa, chamada morte. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou todos os homens. Porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, ele abriu a porta para que entrasse o pecado no mundo. Então, a gente sempre pensa que pecado é... eu cometi um erro ali, eu pequei, mas eu sou bonzinho. Não, eu sou um produtor de pecado. A minha natureza é uma produção de pecado. Esse vírus, ele entrou em Adão, Adão passou para toda a raça humana e todos estão nesse estado de morte e corrupção. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Passou para toda a raça humana, porque nós estávamos em Adão e todos pecaram. Então não tem ninguém que não se exclua dessa situação. Por isso que Jesus Cristo não pôde ter um pai humano. Se ele tivesse um pai humano, ele também herdaria a genética de Adão, não poderia ir para a cruz, nasceria na mesma condição de cada um de nós. Por isso que ele não teve pai humano, a genética dele era uma genética não manchada pelo pecado de Adão. Por isso que ele foi um homem perfeito, teve um sangue puro e pôde ser o sacrifício perfeito. Ele não teve pai. Aquela semente que fecundou Maria era uma semente celestial, extraterrestre. Por isso que Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo, e esse sangue puro, sem pecado, é o sangue da nova aliança onde nós estamos. Liquidou com a velha. Então, por um homem entrou esse mal no mundo. Esse mal trouxe uma coisa chamada morte. Por que você tem que morrer? Que coisa triste, gente. Você vai ter que morrer, você vai acabar aqui para esse lado. Nasceu, se esforçou, trabalhou, lutou, só para comer. Só para comer arroz e feijão. Aí vai ficando mais velho, vai enrugando, é dor aqui, dor ali e tal. Aí começa a cabeça ficar meio assim. Que foi bem. Hã? Você falou bem, né? Os vovozinhos, as vovozinhas. Já está falando já estou falando Opa, que foi, meu bem, que foi, não é o E vamos morrer. Simplesmente morrer. Pelo pecado entrou a morte, passou a todos. Isso vai acontecer, porque nós estamos nesse mundo perverso. Ele veio trazer... Qual é o foco do Evangelho? Hoje em dia, para as igrejas, é só vou ganhar dinheiro e ficar rico. Fazer campanha... Não é isso o Evangelho.
O Evangelho é o centro que Cristo fez na cruz. O que Cristo veio propor para mim? Ele não veio dizer que eu vou ter casa, carro, que eu vou ficar rico. É difícil ficar rico, né? Para ganhar uma mísera aposentadoria, eu trabalhei 35 anos registrado, a minha juventude inteira, gente. Não foi duro. Eu não vim de família rica. Se vem de família rica, que o tataravô teve dinheiro, passou e tal, você já nasceu. Mas a maior parte não nasce assim. E se mata uma vida inteira para comer arroz e feijão. E ter algumas coisinhas que vão do jeito que veio, vai. E acabou a vida. Então, por que Jesus Cristo veio? Ele veio trazer a imortalidade, a vida eterna mediante o Evangelho. Então, Cristo veio pagar o preço dos pecados, Ele veio cumprir a velha aliança, me tirar da lei, morreu na cruz, quitou a minha dívida, para que todo aquele que acreditar nele não vai perecer, não vai se perder, vai ter o quê? Vida eterna. Então a proposta do Evangelho da Graça de Deus não é que você vai ficar rico, você vai ter o melhor casamento, vai comer o melhor da terra, vai ser cabeça e não cauda, vai ter a melhor roupa, vai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor... Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é vida eterna. Uma vida que não tem fim e que vem depois desta aqui. E é isso e ponto final. Se você tiver a oportunidade de ganhar algum dinheiro, aproveite. Mas não é isso, porque vai perecer e vai se corromper. Esses dias lembrei do pai e da mãe. Por que eu lembrei do pai e da mãe? Ligou um moço. Começou agora no Evangelho da Graça. Pastor, eu sonhei com um familiar meu, pastor, que está falando comigo. O que o senhor acha? Ele está começando agora, então ele traz aquela superstição pentecostal, né? O que é a superstição pentecostal? Se eu sonhei com alguém, Deus está falando. Se eu tive um pesadelo, é o diabo. Né? É uma loucura a cabeça de tudo é Deus. Eu falei, meu irmão, sabe o que significa esse sonho aí? Não significa nada. Isso é uma besteira, não dá atenção para isso. Eu expliquei. Você tem um subconsciente aí, que você tem lembrança de todo o teu passado. Aí eu contei um caso meu. Você sabe que um dia desses eu sonhei numa situação que eu estava vivendo quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu estava encostado num tanque, meu irmão pôs uma pipa no alto, eu era pequenininho, e ele falava assim, não deixa essa pipa enroscar naquela árvore. E eu com aquele medo ali, aquela pipa fazia assim, eu estava sonhando e me veio na mente aquilo lá. Se eu fosse supersticioso, o que Deus está falando? O que Deus está revelando? Sabe? Aí eu expliquei para ele, eu sonhei isso, meu irmão. Eu também sonhei com meu pai um dia desses, que eu via meu pai bater a mão papo com ele. Se eu fosse supersticioso, o que meu pai quer falar? O que Deus quer falar? Eu falei, eu tive esses sonhos. Isso é minha consciência, meu subconsciente que traz essa recordação de vez em quando vem à tona. Você pode sonhar sonho de medo, sonho de preocupação, sonho de paz. Não tem nada. Deus fala pelo que está escrito. Deus falou em sonhos no passado, mas hoje a palavra está completa e Deus vai falar pelo que está escrito no Evangelho. A revelação já foi dada, eu não preciso sair disso. Aí lembrei do pai e da mãe, né? Vocês estão entendendo, né? Agora, falei tanto que desviei do ponto central aqui. É isso. Mas não é triste tudo isso? Meu pai e minha mãe se foram, né? O que eu fiz? Isso não interessa, mas todas as fotografias de pai e mãe, de velharia, eu mandei para o lixo. O que adianta ficar olhando quando eu era pequeno aqui? Não sou mais, olha a minha cara como que está agora. O que adianta? Naquele tempo, lá minha mãe, meu pai. Você não precisa fazer isso, nem aceitar isso que eu estou dizendo. Para me desprender de tudo, lixo, não interessa mais. Eles não vão voltar, gente. Não tem que ficar lá choramingando, fazer um quadro de um morto lá. Era meu avô. Quanto tempo você tem esse quadro? 50 anos. Pro lixo. Quer dizer, se assim você entender. Não é? Tudo isso se foi. Tinha lá uma foto em casa, era uma fileira. Nós fomos em 7 irmãos. Era uma escadinha assim, esse, e eu no colo da minha mãe. 7, já pensou? Né? Mas tudo aquilo se foi. Minha mãe, irmão, eu vi o rostinho da minha mãe, ela estava com 38 anos, eu vi meio fora do tempo quando eu nasci. Era bonita, naquele italianona, aquele cabelinho louro, bonito. Mas já foi. O que adianta ficar olhando aquilo e lamentando? A vida vai, tudo isso passa. Qual o centro do Evangelho? A vida eterna. A vida eterna.
A vida eterna. Um dia você vai se desprender do corpo, e se você creu, vai ter a vida eterna. Esse é o alvo. Então, para nos desarraigar deste mundo o quê? Deste mundo perverso. Deste mundo perverso. Então, quando Deus olha para o mundo, Ele vê uma perversidade, Ele vê um caos, uma putrefação, uma coisa contaminada. Um matando o outro, um comendo o outro, um roubando o outro, um se destruindo para melhorar a sua vida, destrói o outro. Ele vê esse caos geral no planeta. Eu preciso ser sensível a isso e ver isso, não achar que a vida é só festa, é ser feliz, né? O que importa é ser feliz, pelo amor de Deus, né? Então, nesse mundo aqui, se você é um crente de verdade, não vai conseguir ser muito feliz. Sempre tem um probleminha, sempre tem uma coisa na carne te tentando, incomodando, sempre tem um relacionamento com um filho. Não é uma felicidade plena aqui, não adianta, vai ser feliz. Então, porque Jesus veio, Ele morreu pelos meus pecados e fez o quê? Para nos desarraigar. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, eu e você que cremos nele, Ele nos libertou desse império das trevas, Ele nos desarraigou. Só que nós estamos vivendo pela fé aqui ainda. Mas que você está desprendido, desarraigado de um monte dessas coisas, Ele já te libertou. Isso é o Evangelho. Agora, qual a minha posição? Eu tenho que conhecer o Evangelho, e crescendo e sendo aperfeiçoado, entender a obra da cruz, entender o Evangelho da graça de Deus. Ainda que vivendo aqui vou sofrer algumas coisas por causa da sociedade, da terra, do país onde eu vivo, vou passar por algumas tribulações, que às vezes não é nem a minha causa, outros causaram para mim, outros é porque eu causei. Mas viver pela fé, caminhando, aguardando ou a volta dele, ou a minha entrada nessa dimensão celestial para viver com ele para sempre. Vamos terminar em Filipenses, abra lá, Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. O que Paulo dizia? A partir do verso 20, Filipenses 1, 20. Eu vou ler. Todos já acharam? Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Chega para um desses apóstolos da prosperidade aí nessas igrejas, fala assim: Paulo diz que morrer é lucro. Ele vai ficar endemoniado, de nervoso, né? Porque os caras querem ganhar o mundo em dinheiro. Ele diz, 20, vou ler de novo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele está dizendo, o que Paulo está dizendo? Se esse corpo parar, e no nosso nível eu morrer, é lucro, eu estou tendo um lucro extraordinário. E ele continua dizendo, entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Aí Paulo mostra um conflito. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Olha lá o desejo de Paulo. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então, o que Paulo fala? Existia um conflito dentro dele. Ele já tinha ido até o terceiro céu, ele sabia das coisas extraordinárias. Ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O que era o partir? Era o morrer. Por isso que ele fala que morrer é lucro. Agora, Paulo não fala se ele morresse, ele ia ficar dormindo, o sono da alma.
ele ficar num lugar de sono para ser ressuscitado. Paulo diz assim, partir e estar com Cristo, vivinho com Ele, que é incomparavelmente melhor. Então, quando a gente morre, você desprende do corpo, é salvo, direto na presença dele, estar com Cristo. Agora, Paulo olhava para a igreja e vinha tanta coisa que ele tinha que fazer, ele diz assim, estou constrangido de um lado e de outro. Meu desejo é partir e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor do que essa vida. Mas por vossa causa, por causa da igreja, eu tenho que permanecer na carne, para ensinar, para trabalhar, para levar vocês ao aperfeiçoamento, cumprir o meu ministério. Vamos lá agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho, capítulo 5, capítulo 5, versos 6 e 8. 2 aos Coríntios 5, versos 6 e 8. Volta um pouquinho, né? Verso 6. Todos acharam? Olha aí direitinho, acompanhe. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, nós vivemos por fé, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar o quê? Com o Senhor. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver sido feito pelo corpo. Então Paulo falou, olha, nós estamos andando em vista, por vista. Não vemos o Senhor, andamos por fé. Mas estamos preferindo deixar o corpo, sair logo desse corpo, morrer logo para essa vida. E habitar com o Senhor, é uma coisa incomparavelmente melhor. Você percebe a maturidade de Paulo? Paulo não estava preso nas coisas terrenas. Paulo tinha anseio de morrer logo e ir morar com o Senhor, mas por causa do trabalho, da igreja, ele tinha que permanecer na carne. Está claro isso? Agora vamos terminar o texto no mesmo verso onde começamos. Gálatas capítulo 1, verso 4. Porque Cristo veio e morreu pelos nossos pecados? Ele se entregou. Ninguém forçou ele a nada. Verso 4 de Gálatas capítulo 1. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, com qual finalidade? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Olha lá, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando eu creio nele, se cumpre, ele vem me desarraigar desse mundo perverso. Essa é a vontade de Deus. Cristo vem nos desprender dessas coisas terríveis, nos salvar, nos tornar filho de Deus de verdade. Nos preparar para entrarmos na eternidade incorruptíveis. Incorruptíveis. Então, essa é a vontade de Deus. Então, cuidado. Na graça de Deus, você é livre para fazer qualquer coisa. As pessoas falam assim, então agora está na graça, não perde a salvação, eu vou adulterar, vou roubar. Não, não é nada disso. Deus te pôs em liberdade, mas agora você tem uma grande responsabilidade. Qual é? Administrar a tua carne. Administrar a tua carne que é contra você dia e noite e dia para você fazer coisa errada. Aí é que está ser verdadeiramente santo. O quanto a minha carne foi mortificada e eu estou andando em liberdade e ela não dirige a minha vida 100%. Então cuidado. Envolver-se em certas coisas, em deixar a tua mente ir longe demais com muitas coisas desse mundo, porque é pura enrolação. Muita propaganda, muita oferta, muito produto. Não é? Muito silicone. Uma geração de gente que tudo nele é o corpo. Tem que estar com a perna assim, tem que estar assim, a cara tem que estar assim. Tem que esticar aqui, injeta isso aqui. É um amor ao corpo, à aparência. Não é? Pastor, quer dizer então que eu vou ser uma mulher relaxada? Não. Seja uma mulher bonita, que atingir o cabelinho, fazer... beleza.
Mas a mentalidade, o padrão que estão sendo posto na cabeça das pessoas é que tem que ser aquele corpo magrinho, aquele cara forte. É um padrão que tem que se matar, tem que viver em volta disso, como se isso fosse a própria vida. Não é? Vê as propagandas, aquelas propagandas que vêm, é só para quem é rico. Alguns alimentos que vêm é para quem é rico. Essas propagandas de Natal, uma mentira. Estamos com 33 milhões de gente passando fome no país, que não vão ver nada disso. Agora eu vou me entregar a mente para essa ilusão, essas ilusões de propagandas. Não, isso não vai entrar em mim. Eu sou desprendido deste mundo perverso. Porque tudo que vem na tua mente é uma farsa, é uma mentira. Isso é produzido pela carne pecaminosa, os modelos, as belezas, as cores, os corpos, a vida luxuosa é produzida pela carne pecaminosa, pela perversidade do mundo. Então eu não vou me entregar devassamente para nada dessas coisas. Porque senão isso vai trazer corrupção para a minha mente, para a minha alma. Para o meu viver dia a dia, eu vou estar incomodado, porque às vezes eu não consigo ter coisas que eles dizem que a gente tem que ter para ser feliz. Às vezes eu não vou ter nada daquilo, nem aquele carro do ano, nunca. Tudo isso é produto do quê? Do mundo perverso. Então, porque Jesus Cristo veio para nos desarraigar deste mundo perverso? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé. E vamos orar, né? Você recebe essa palavra de hoje, esse leitinho? Então vamos orar. Deus que cuida de nós, que através do sacrifício da cruz veio nos desarraigar do mundo perverso. Abra o nosso entendimento, o entendimento daqueles que ouvirão esta palavra. E que o poder da palavra, o poder libertador que vem pelo conhecimento se cumpra na vida de todos. Ilumina os olhos do coração, Senhor. Para a gente possa sempre compreender o evangelho limpo, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Declaro abençoado todas aquelas pessoas do YouTube que ouvirão esta pregação. E oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém.